Arte. Aula 7. Legitimidade na arte. Conteúdo. Legitimidade na arte. Objetivos da aula. 1. Discutir sobre a legitimidade das obras de arte. 2. Abordar a história dos museus e a questão de posse das obras. Habilidades. E, M, 13, L, G, G, 203. Analisar os diálogos e os processos de disputa por legitimidade nas práticas de linguagem e em suas produções, artísticas, corporais e verbais. Para começar. Pergunta 1. O que você entende por legitimidade na arte? Foco no conteúdo. O legítimo na arte. Segundo o dicionário Michaelis, a palavra legitimidade significa 1. Caráter, estado ou qualidade do que é legítimo ou está de acordo com a razão, com a justiça ou com a lei, juridicidade, legalidade, licitude. 2. Condição daquele ou daquilo que se legitimou. Sendo assim, no contexto da arte, esse conceito se aplica de duas formas diferentes. A legitimidade de uma obra de arte está vinculada à sua autenticidade, sua pureza, sem que haja adulterações ou fraudes em sua autoria. A legitimidade também pode estar vinculada ao reconhecimento de determinada obra ou artista, ou, em outras palavras, do seu processo de legitimação perante o sistema de arte. Legitimidade e perícia, detetives da arte. Considerando a importância da legitimidade, os profissionais responsáveis pela organização, documentação, catalogação e investigação dos objetos artísticos são fundamentais. Nesse contexto, figuram os historiadores, arqueólogos, restauradores, arqueólogos, museólogos, peritos e muitos outros profissionais. Eles utilizam processos técnicos e científicos bastante rigorosos para investigar uma obra de arte. São esses profissionais que diferenciam obras originais de réplicas, que localizam adulterações ou mesmo identificam etapas do processo de criação do próprio artista. Na prática. Jogo das diferenças. Vamos tentar agir como verdadeiros especialistas em perícia e restauração e analisar essas duas versões da obra, Moça lendo uma carta à janela, de Johannes Vermeer. Quais diferenças você encontra entre as duas imagens?
Correção. A pintura foi criada entre 1657 e 1659, e retrata uma moça lendo uma carta. Em 2021, após uma série de investigações, especialistas da restauração descobriram uma importante novidade no quadro. Escondido sob uma camada de tinta, havia, na parede atrás da moça, um quadro em que figurava a imagem de um cupido. Essa nova versão redimensiona a obra, atribuindo novos sentidos a ela. A atuação desses profissionais também é fundamental em processos de falsificação. Conheça a história do pintor holandês Jan van Meegeren, um dos maiores falsificadores da história. Este é um dos julgamentos mais estranhos da história holandesa. O réu, neste caso de 1947, era um falsificador de arte que falsificou milhões de dólares em pinturas. Ele não estava argumentando sua inocência. De fato, sua vida depende de provar que ele cometeu a fraude. Como muitos falsificadores de arte, Jan van Meegeren era um artista cujas obras originais não trouxeram fama. Amigado com o mundo da arte, Van Meegeren começou a fazer os seus detratores tolo. Ele aprendeu tudo o que pudesse sobre os antigos mestres, suas biografias, técnicas e materiais. O artista que ele escolheu por sua enganação foi o pintor barroco do século XVII, Johannes Vermeer, uma decisão ambiciosa dada a Vermeer, que era famoso por suas cenas domésticas cuidadosamente executadas e tecnicamente brilhantes. Trabalhando secretamente por 6 anos, o falsificador aperfeiçoou sua arte, copiando numerosas obras como prática, misturando suas próprias pinturas. Depois de pesquisar as matérias-primas e pigmentos disponíveis na época de Vermeer, ele comprou telas do século XVII, criou seus próprios pincéis e envelheceu as obras aplicando resina sintética e as salas para secar e quebrar a tinta. Um teste forense poderia ter detectado a resina sintética, mas na época, tais testes não eram avançados nem generalizados. Até hoje, a verificação da autenticidade de uma pintura depende da avaliação de especialistas em arte. Então, é uma questão de seu julgamento subjetivo e de sua reputação. É aqui que Van Meegeren realmente superou o mundo da arte. De sua pesquisa, ele sabia que os historiadores acreditavam que Vermeer tinha um período inicial de pintura religiosa influenciado pelo pintor italiano Caravaggio. A autoridade principal em Vermeer, Abraham Bredius, foi um grande defensor desta teoria, embora nenhum destes trabalhos tenha surgido. Então, Van Meegeren decidiu fazer um. Ele chamou isso de chapéu e ratos de chupador. Bredius declarou o destino de Van Meegeren a obra-prima da obra de Vermeer. A falsificação de Van Meegeren não seguia os padrões técnicos de Vermeer, mas essas inconsistências podiam ser adaptadas à narrativa. Esta é uma obra inicial, produzida antes que o artista se torne o seu próprio. Com o carimbo de aprovação do mundo da arte, o falso foi vendido em 1937 por mais de $4 milhões no dinheiro de hoje. O sucesso levou a Van Meegeren a forjar e vender mais obras através de vários revendedores de arte. Incrivelmente, o mundo da arte continuou a acreditar em sua autenticidade. Quando os nazistas ocuparam a Holanda na Segunda Guerra Mundial, Hermann Göring, um dos principais generais de Hitler, quis adicionar um Vermeer à sua coleção de arte saqueada na Europa. Van Meegeren obrigou, vendendo-lhe uma suposta pintura Vermeer intitulada Cristo com o Adúltero. À medida que a maré da guerra mudou, a sorte de Van Meegeren também mudou. Após a vitória dos aliados, ele foi preso por entregar uma peça inestimável de herança holandesa aos nazis, um ato de colaboração traicional punível com a morte. Para provar que a pintura não é um tesouro nacional, ele explicou passo a passo como a forjou. Mas ele enfrentou um obstáculo inesperado. O mesmo especialista que permitiu seu golpe se moveu para proteger sua reputação. Bredius defendeu a autenticidade da pintura. Falando poucas opções, Van Meegeren começou a trabalhar em um novo Vermeer. Quando ele apresentou o falso ao tribunal, eles acreditaram. Ele foi absolvido por colaborar com nazistas e condenado a 1 ano de prisão por fraude.
Embora haja evidências de que Van Meegeren realmente colaborou com os nazis, ele conseguiu convencer o público de que havia enganado de propósito a Göring, transformando sua imagem em um herói popular que enganou os nazis. Graças a esta notoriedade recém-encontrada, suas obras tornaram-se valiosas por si só, tanto que mais tarde foram forjadas por seu próprio filho. As mesmas telas foram de clássicos respeitados a falsificações e, depois, a obras reconhecidas pela habilidade do falsificador. A legitimação e os sistemas de arte. A arte não é um conceito absoluto, mas fruto de uma série de elaborações discursivas que conferem o estatuto de arte a um objeto. Essas elaborações são feitas por profissionais e instituições especializadas, que ajudam a sociedade a construir diferentes sentidos sobre a arte. Cada cultura e sociedade enxerga a arte de uma forma. Por isso, é tão importante se atentar criticamente aos discursos sobre a arte. História da arte, crítica, museu, teatro, cinema de arte, salas de concerto, revistas especializadas, instrumentos da instauração da arte em nosso mundo. Eles selecionam o objeto artístico, apresentam-no ou tentam compreendê-lo, através deles a arte existe. São, também como a arte, específicos e indissociáveis da nossa cultura. Cole, 1995. Custódia e decolonização. A arte e a cultura refletem, ao mesmo tempo, consolidam a identidade de um povo. São símbolos concretos de sua história e de suas tradições. Mas e quando os artefatos de uma cultura são mantidos sob a custódia de museus de outros países? Boa parte dos museus etnográficos de países desenvolvidos tem, em seus acervos, artefatos provenientes de saques, guerras ou escavações científicas de outros países. É o caso dos bronzes do Benin, conjunto de objetos muito valiosos dos povos Edos, da Nigéria. Muitas das peças desse conjunto foram retiradas de seu país de origem e expostas em museus de toda a Europa, especialmente na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos. O processo de repatriação desses artefatos ainda é emblemático para a discussão desse tema. Enquanto muitos países que detêm a custódia de artefatos de outras culturas defendem sua capacidade de proteger e preservar aquele patrimônio, os países que tiveram esses objetos expropriados reivindicam sua posse. Isso não é um cachimbo, ou pelo menos não é só um cachimbo. É um objeto usado em cerimônias sagradas e que guarda uma parte da história de um antigo império do oeste da África. E é também uma das várias peças de ouro que foram saqueadas de Gana pelo Reino Unido no século XIX. Agora, 32 dessas relíquias, que hoje fazem parte dos acervos de 2 museus britânicos, serão devolvidas a Gana. Quer dizer, mais ou menos. Na verdade, elas vão ser emprestadas para Gana. Eu sou André Bionati, da BBC News Brasil, e hoje vou te contar que casos como esse estão cada vez mais comuns. É que há uma grande pressão da comunidade internacional para que objetos expostos nos museus de países ricos sejam devolvidos para os lugares de onde eles foram retirados. E o Brasil faz parte desse movimento, mas a gente fala disso já já. Voltando às peças de Gana, elas vieram do Império Ashanti, que foi um dos mais poderosos e prósperos da África nos séculos XVIII e XIX. Naquela época, a região onde hoje fica a Gana era um importante entreposto comercial, dividido entre holandeses, dinamarqueses e britânicos. E foram os britânicos que acabaram impondo um domínio colonial por ali. Os conflitos não demoraram a surgir. Os britânicos compraram dos holandeses territórios que os Ashanti consideravam seus. Depois de um avanço dos Ashantis nesses territórios, as tropas britânicas começaram, para usar um termo da época, uma expedição punitiva e saquearam vários tesouros do Palácio Real. E vários dos itens que estão sendo devolvidos agora foram comprados em um leilão que aconteceu justamente em 1874. Esses objetos vão voltar a Gana pela primeira vez em 150 anos. Em uma entrevista à BBC, a assessora do Ministério da Cultura de Gana falou sobre a importância do acordo. In giving a piece back, you're also giving back a missing piece of history. Os 2 museus envolvidos no empréstimo são o Museu Britânico e o Victoria and Albert, que contém muitas peças do período colonial britânico e que por isso são contestados até hoje. Those objects with origins in war, in looting, in military campaigns, we have a responsibility to the country's origins to think about how we can share those more fairly today. And it doesn't seem to me that all of our museums will fall down
if we build up these kind of partnerships and exchanges. Have you felt ashamed that these items are here? I don't feel ashamed they're here. I feel they're part of a history of British-Ghanaian interaction, some of which is around war, some of which is around slavery, some of which is an incredible creative Ghanaian diaspora in the UK today. Não é a primeira vez que países pedem a devolução de objetos com importância histórica a instituições do Reino Unido. Um dos pioneiros foi a Grécia, que há muito tempo demanda a repatriação dos mármores de Elgin, as esculturas de mais de 2000 anos que foram levadas do Parthenon para o Reino Unido no início do século XIX. E que hoje estão expostas no Museu Britânico. Uma das justificativas dos ingleses sempre foi de que em Londres elas estariam mais seguras e seriam mais bem preservadas do que em Atenas. Mas a segurança do próprio Museu Britânico passou a ser questionada recentemente, quando foi descoberto que pelo menos 1.500 artefatos de seu acervo foram roubados ou simplesmente perdidos. Além disso, a Grécia chegou a construir um museu aos pés da Acrópole com uma área reservada para receber os mármores de Elgin. Mas até agora, nada. Faz décadas que países africanos também reivindicam a devolução de peças com valor histórico. Tem sempre uma reticência na devolução, né? E aí um jovem da África que quiser conhecer mais sobre a sua cultura, ele tem que ir para a Europa, se ele quiser ver os seus objetos. Um jovem europeu, se quiser ver uma estátua renascentista, um quadro, um afresco do Giotto, ele não tem que sair da Europa para ir conhecer a sua própria cultura. Então tem uma simetria, essa simetria é sempre muito grande. A discussão passou a receber ainda mais atenção em 2017, depois de uma visita do presidente da França, Emmanuel Macron, a Burkina Faso. Em um discurso, Macron disse que as relíquias de origem africana não poderiam estar somente em coleções privadas e museus europeus. Nas palavras do presidente francês, as peças que vêm da África devem ser exibidas em Paris, mas também em Dakar, Lagos e Cotonou. De lá para cá, países europeus de fato começaram a devolver alguns itens originários de outros lugares, mas o movimento ainda é considerado modesto por especialistas. Em 2021, por exemplo, a própria França fez um acordo para enviar 26 artefatos saqueados ao Benin, mas depois disso foram alguns anos sem muitas novidades nessa frente. Porém, isso pode mudar em breve, porque agora a França e a Alemanha anunciaram que vão investir pouco mais de 2 milhões de euros, ou 11 milhões de reais, em um fundo para investigar a procedência de objetos que vieram da África e estão expostos em museus dos dois países. Os itens oriundos de antigas colônias terão prioridade. A expectativa é de que a pesquisa leve à devolução de novos artefatos. E também existem relíquias de origem brasileira espalhadas pelo mundo, inclusive na França. O Museu de História Natural de Lille tem um acervo de mais de 600 objetos indígenas do Brasil que foram emprestados pela FUNAI. Segundo a própria FUNAI, eles deveriam ter sido devolvidos em 2009, mas não foram. No ano passado, finalmente, foi feito um acordo entre o governo brasileiro e a prefeitura da cidade francesa e agora as peças devem voltar. Há objetos nessa coleção na França que não são mais produzidos por esses povos indígenas. Houve uma quebra da transmissão, uma quebra do conhecimento. Então teria uma reaprendizagem, um reencontro com sua própria tradição, um reencontro com o seu próprio passado na devolução desses bens. O mesmo não pode ser dito dos itens de origem brasileira que fazem parte do acervo do Museu do Tesouro Real de Portugal, que tem até uma coleção chamada Ouro e Diamantes do Brasil. Um deles é essa pepita de ouro de mais de 20 quilos, que foi extraída em Goiás no século XVIII e que seria uma das maiores do mundo. E sabe aquele meme do devolvam nosso ouro? Portugal também, no ano de 22, disse que vai começar a repensar sem prazo, né? Sem pressa seria uma maneira de dizer, a devolução para as colônias, e aí não é só o Brasil, né? De uma série de bens que se encontram lá. Mas também temos algumas boas notícias para o Brasil. No ano passado, por exemplo, a Dinamarca confirmou que vai enviar o manto Tupinambá ao Museu Nacional no Rio de Janeiro. Esse é um dos 11 mantos remanescentes confeccionados por indígenas brasileiros entre os séculos XVI e XVII. Ele estava na Dinamarca há mais de 300 anos e ninguém sabe exatamente como foi parar lá. Ainda não há uma data confirmada para exibição no Museu Nacional. Os tesouros que os museus britânicos estão enviando para a Gana também farão parte de uma exposição aberta ao público. Mas essa exposição, que ainda nem começou, já tem data para terminar. O empréstimo das peças acaba em 3 anos, com possibilidade de renovação
por mais 3. É que uma lei britânica de 1983 não permite que os objetos armazenados em algumas instituições nacionais sejam devolvidos para os países de origem. O argumento é de que a lei protege objetos históricos, impede que eles sejam usados como moeda de troca ou sejam vendidos por diretores de museus, e garante que eles recebam a relevância que merecem grandes coleções. Essa lei, como você pode imaginar, é muito contestada. Até dentro do Reino Unido, críticos dizem que ela simplesmente impede que peças sejam devolvidas a seus donos originais e alimenta o ressentimento com o colonialismo. The metaphor is, someone comes into your home and steals something from your house, keeps it in their house, and then, X amount of years later comes and says, I'm going to lend you your thing back. It doesn't make any sense. Uma mudança na lei permitiu a devolução de objetos que tivessem ido parar em museus depois de terem sido saqueados pelos nazistas entre 1933 e 1945. Alguns grupos defendem que essa possibilidade seja estendida também para objetos saqueados pelos britânicos durante o período colonial. Bom, enquanto isso, a negociação do empréstimo com Gana foi feita diretamente com o atual rei Ashanti e não com o governo de Gana, que alegou que não poderia aceitar uma devolução que não fosse definitiva. É o caso do busto de Nefertiti, exposto no Neues Museum, na Alemanha. Acredita-se que tenha sido criado por volta de 1345 a.C. Ele foi descoberto em 1912, durante uma missão arqueológica, pelo egiptólogo alemão Ludwig Borchardt. Embora muitas autoridades egípcias solicitem a devolução, os atuais detentores do busto alegam que a peça é frágil e poderia ser permanentemente danificada no processo de transporte. Na prática, pesquisa em grupos. Agora, vamos realizar uma pesquisa sobre a custódia de artefatos por museus e processos de repatriação. Reúna-se com mais 2 colegas para pesquisar sobre exemplos de iniciativas de decolonização em museus ao redor do mundo. Você pode escolher casos de seu interesse ou se aprofundar em episódios específicos citados nesta aula, como o caso dos bronzes do Benin, do busto de Nefertiti ou do manto Tupinambá. Escreva um texto de até uma página contextualizando o caso e posicionando-se criticamente.
Encerramento. O que vimos nesta aula? 1. Discutimos sobre a legitimidade das obras de arte. 2. Abordamos a história dos museus e a questão de posse de algumas obras.